edificação que o Senhor edifica o teu povo para a glória do nome do Senhor. Receba o nome de Deus com palma para Jesus. O som dos irmãos está aparecendo, amém? 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 Graças a Deus. Confesso as irmãos. Eu estou com a palavra de ontem. Foi ministrado ontem. Não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. E eis que o Senhor faz novas todas as coisas. Aleluia. Eu tive o privilégio, a honra, ter o convite do pastor para mais uma vez ter responsabilidade nas palmas das mãos para trazer para a igreja aquilo que, primeiramente, como foi dito pelo Evangelista Silvio, aquilo que eu preciso ouvir. Porque antes de transmitir para casa, primeiro é necessário transmitir para a casa do meu coração. A primeira palavra não é para a igreja, a primeira palavra é para mim. Confesso aos irmãos que no finalzinho da tarde, quando eu estava meditando, eu estava em dúvidas entre duas palavras. Estava entre Mateus e entre Lucas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não te deixa com dúvidas. Ele decorrer do culto, ele vem trazendo aquilo, não que o homem queira dizer, mas sim o que o Espírito Santo de Deus queira dizer a coração. Convido aqueles que puderem estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo 1, 2 e 3. Muito conhecido, muito falado, mas é o que Deus ministrou ao meu coração nesta tarde. Eu perguntava ao Senhor o porquê dessa palavra. E fui colocando no papel aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração para ministrar na igreja. A palavra do Senhor diz para mim e para a igreja, traz como subtítulo: a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Aleluia! E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Somente esses 3 versículos para a meditação da igreja. Como eu disse, é um texto muito conhecido, muito pregado, muito esboçado de várias formas, de vários sentidos, mas que para mim teve um outro sentido. Todos sabem, é visto, né? Que os leprosos eram excluídos da sociedade. Viviam isolados devido à doença, à enfermidade. Mas Jesus, ao quebrar barreiras sociais e religiosas, simbolizando a purificação do pecado. Mais que uma doença física, era uma condição de impureza que impedia o acesso ao templo e ao convívio social. Todos sabem que a doença da lepra naquela época, as pessoas eram discriminadas. Elas viviam isoladamente. Em Levítico havia os sacerdotes, não os médicos, examinar e declarar alguém leproso, ou seja, impuro ou limpo. Pessoas com lepra eram obrigadas a habitar fora do arraial, cidades, separadas da família e da sociedade. A lepra na tradição judaica cristã representa o pecado que corrompe e afasta o homem de Deus. Os leprosos curados por Jesus destacam o poder divino, a compaixão e a determinação da divindade. Deus deu aos israelitas instruções sobre como tratar a lepra e outras doenças de pele. Todos os suspeitos de ter essa doença tinham que ir a um sacerdote para serem examinados. Se infectados, as roupas são rasgadas
e os cabelos deixados sem pentear, com a mão sobre a boca gritará, impuro, e durante os dias em que estiver nele, ficará só a sua habitação fora do arraial. Isso é muito evidente em Levítico 13, para quem quiser acompanhar, 13, 45 ao 46. Ele considerava totalmente impuro, físico e espiritualmente, sendo impossível um homem curá-lo. Muitos pensavam que Deus castigava as pessoas com a maldição da lepra pelos pecados que eles cometiam. Na verdade, irmãos, eram tão desprezados e odiados que não tinham permissão para viver em nenhuma comunidade com seu próprio povo. Entre os 61 impurezas nas leis judaicas, a lepra ocupava o segundo lugar em gravidade. O leproso não tinha permissão para chegar a menos de 2 metros de ninguém, nem de sua própria família. A doença era tão grave que o leproso não tinha permissão para chegar a 45 metros de ninguém quando o vento soprava. Eles viviam em comunidade com outros até curarem ou morrer. Era a maneira de controlar a lepra na época. A Bíblia nos conta a história de um leproso que foi curado por Jesus. A principal lição que eu aprendo com esse fato é que o pecado contamina os olhos do homem, mas por meio de Cristo podemos ser curados do pecado que nos separa de Deus. Eu abro uma aspas aqui, irmãos, trazendo para o nosso dia a dia de hoje. O que nos separa da presença de Deus? O que separa a minha vida e a sua vida da presença do Espírito Santo de Deus? Aqui a palavra de Deus fala sobre lepra, uma doença. Qual é a lepra que nos distancia da presença de Deus? Aonde o Espírito Santo de Deus precisa tocar para que essa lepra que contamina as pessoas nos dias de hoje, ela seja exterminada. Imagine, irmão, muitas das vezes, como foi dito aqui na pregação de ontem, que foi muito forte, você está dentro da presença da palavra de Deus, e muitas das vezes você está sentado do lado daquela pessoa com qual você não tem a mínima simpatia, ou não tem o caráter e a dignidade de pedir perdão por algo que você tenha feito, e essa é a lepra que contamina as pessoas. Aleluia, Deus. Pai, fala Deus, Pai. Todos nós temos algo para ser curado. Eu tenho, você tem, todos nós temos. O que você precisa entregar para Deus para que você se sinta mais próximo? aleluia! Santo Deus! Mas Fala comigo, Jesus. Deus odeia o pecado, é repugnante para Ele. O pecado nos proíbe de nos aproximarmos da presença de Deus, porque todo pecado é abominável aos olhos de Deus. Mas aqueles que foram remidos do pecado pela graça, por meio da fé em Cristo, podem permanecer na presença de Deus, confiantes de que são aceitos no amor e louvando pela graça que Ele nos oferece. Quando estamos na santidade e na pureza de Deus, temos que ser como Isaías, que disse assim: ai de mim, que sou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Nossa atitude em relação ao pecado, à luz do nosso Salvador, deve ser como as palavras de Pedro: Senhor, afasta de mim, que sou pecador. Afasta de mim, porque sou pecador. Outra lição importante que eu aprendo com o leproso aqui no Evangelho de Mateus é que assim como o leproso fez, por
Ele não nos rejeita. Aleluia. Glória a Deus. Amados, Deus jamais vai rejeitar a mim, vai rejeitar a você. Nós temos um Deus todo-poderoso que muitas das vezes a gente costuma dizer que somente Ele pode fazer o que as mãos todas não podem. Esse capítulo de número 8, no livro de Mateus, versículo do 1 ao 3, me chama mais a atenção, porque a palavra no capítulo 1, versículo 1, melhor dizendo, ele diz que o Senhor estava descendo do monte. E ao descer do monte, multidões o seguiam. Como de fato, muitas pessoas o seguiam. E o que me chama mais a atenção também, irmãos, é que o versículo 2 diz que um leproso se aproximou. Olha que interessante. A palavra de Deus nos fala que um leproso, ele vivia o quê? Isolado. Ele não tinha contato físico. Ou seja, ele não tinha nenhum contato espiritual. Mas o Senhor descendo do monte, um leproso se aproximou, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Mas aqui eu entendo que é atitude. Aqui eu entendo que é posição. Aquilo que Deus determina para mim, aquilo que Deus determina para você, pode haver outros tentarem roubar. Você pode estar numa multidão de 1 milhão, 100 milhões, mas se for para você, é para você. Amados, a atitude, a posição, aquele homem adorar, aquele que é digno de todas as honras, de todas as glórias, aquele que muitas das vezes, que era incrédulo aos olhos dos homens, ele, aquele é o cara. Fica difícil, né, pastor? Uma pessoa leprosa chegar diante de uma pessoa e pedir para tocar ou para orar. Vamos ser sinceros aqui, né? Quem seria capaz nos dias de hoje tocar na fonte de um leproso? Pesado, né? Muitas das vezes nós nos afastamos de certos tipos de pessoas que têm uma doença que não é tão infecciosa. Imagina a lepra que é contagiosa. Mas olha a autoridade, olha a posição desse leproso. Adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Eu quero. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite. Eu quero curar feridas nessa noite. Eu quero restaurar pessoas nesta noite. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu tenha um coração quebrantado. É necessário que eu tenha um coração voltado para a presença do Espírito Santo. Porque nós queremos receber o melhor de Deus, mas não queremos prostá-los diante do Todo-Poderoso. Eu quero que Deus faça, mas eu não quero pagar um preço. Eu quero receber o melhor de Deus, mas eu não quero me chegar na presença de Deus. Eu quero que os pastores orem por mim, mas eu não quero receber o melhor, que é dobrar os meus joelhos e clamar a Deus. Amado, o que eu aprendo com esse leproso é que, independente da circunstância, independente de onde você estiver, se Deus estiver no barco, aquilo que é para ser não tem ninguém que vai impedir. Aleluia. Esse versículo me chama a atenção de número 3, porque Jesus estende a mão e toca. Qual é a área que você precisa ser tocado nessa noite? Você não precisa dizer para mim, faça uma reflexão com esse dia. Eu preciso que o Senhor me toque nessa noite. É necessário reconhecer que somos falhos. É necessário reconhecer a nossa falhabilidade. É necessário descer para exaltar. É necessário se humilhar para ser reconhecido. Mas não reconhecido diante dos homens, mas reconhecido diante do Todo-Poderoso. Amado, muitas das vezes nós temos uma
percepção errada das coisas. Porque a Bíblia diz que quando nós pedimos mal. Esse homem soube pedir. Por que ele soube pedir? Ele sentia a sua necessidade. Sabia da sua enfermidade. Sabia das dificuldades que ele tinha no convívio social, espiritual. Passava pela exclusão. Mas ele era uma pessoa sábia. Ele foi uma pessoa passiva. Que quando ele viu que o Todo-Poderoso desceu, ele, opa, ali vem o cara. Aleluia. Hoje eu quero o melhor daquele cara. Mas a sinceridade do coração, o quebrantamento, o reconhecimento, a humildade, fez dele dobrar os joelhos. Senhor, se quiseres. Repare, irmão, processo. Como foi dito ontem, é um desenho. É um processo. Ele não falou, Senhor, me glore. Ele não pediu, Senhor, me glore. Não pediu. Ele apenas diz, se quiseres, olhos purificar. Aleluia. A reflexão para mim e para você nessa noite é: por que será que logo de imediato o Senhor respondeu? Quero. E já parou para perguntar o porquê que Jesus foi tão ligeiro na resposta? Quero. E olha a ordenança. Fica limpo. Eu imagino a felicidade daquele homem poder se reiterar no convívio social, ter a sua vida mudada, não pelas mãos dos homens, mas pelas mãos do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Amados, muitas das vezes eu e você, nós vamos buscar nas mãos dos homens aquilo que ele não pode dar. Muitas das vezes você vai questionar o homem o porquê das coisas, mas já parou para perguntar o porquê da permissão dessas coisas? Amados, eu não sei o que você precisa nesta noite, mas tenha a coragem, tenha a determinação que esse leproso teve. Aleluia, Deus. Tenha a sinceridade, o coração quebrantado que esse leproso teve. Aleluia. Se você tem algo para que o Senhor toque nessa noite, declare para Ele, porque eu quero. Aleluia. Glória a Deus. Se você quer ser limpo de algum tipo de enfermidade, ou quer ter uma intimidade a mais com o Espírito Santo de Deus, diga para o Senhor: se quiseres, purifica-me. Aleluia. Se quiseres, toca-me, Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos as coisas de um jeito, mas o Senhor tem suas formas de trabalhar, e as coisas dele são de outro. Amado, o texto é forte. O texto fala de doença. O texto fala de lepra, que é uma doença aos olhos dos homens incuráveis na época. Imagine, no convívio de hoje, sermos isolados de uma sociedade, o qual somos mal vistos. Qual é a lepra que afasta a minha presença e a sua presença do Espírito Santo de Deus? O que precisa ser feito para que o Senhor possa te restaurar? Fica essa meditação para a igreja nessa noite. Que sirva primeiramente a palavra para mim. É pequena, é simples, mas é de grande valia. É o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite.